Bom, a gente segue falando sobre vacinação. O Ministério da Saúde, o Conselho Nacional de Secretários de Saúde, o CONAS, e também o Conselho de Secretarias Municipais da Saúde, o CONASEMS, definiram quais são os próximos passos da imunização contra o coronavírus. Uma das principais definições é que estados e municípios não devem antecipar prazos entre doses de vacina por conta própria. Vamos conversar então sobre esse assunto com o Carlos Lula, presidente do CONAS. Secretário, muito bom dia, obrigado por nos atender. Bom dia, eu que agradeço a oportunidade de poder estar falando e poder estar conversando aqui sobre esse tema tão importante nesse momento em que a gente acelera a vacinação contra a Covid-19. Secretário, antes da gente abordar esse ponto que eu citei agora, sobre esse intervalo entre as doses, eu gostaria de falar sobre a questão da vacinação em adolescentes. Como a gente já sabe, né, e a gente já apurou e já trouxe a informação aqui na CNN, é que o calendário de vacinação de adolescentes, que já tinha sido anunciado pelo governo estadual aqui de São Paulo, foi e deve ser antecipado. Essa antecipação e essa inclusão dos adolescentes já agora nesse plano nacional, nesse plano de imunização estadual, isso vocês veem com que olhos em relação ao restante dos estados, né? Porque por mais que seja feita essa vacinação após o público adulto, né? Ela foi anunciada e não está ainda anunciada no plano nacional de imunização. Então, veja bem, o que a gente pontuou, a gente não fala de uma situação específica de um estado ou outro, de uma cidade ou outra, é que é necessário seguir o Plano Nacional de Imunização. Porque se a gente não tivesse esforço sinérgico de todos os entes, fica muito difícil da gente ter essa capacidade de se comunicar adequadamente com a sociedade. Então, se o Estado estabelece não só um público diferente, mas, por exemplo, eu não vou utilizar o intervalo preconizado pelo Ministério da AstraZeneca, eu vou diminuir esse intervalo de doses para menos semanas, e vai faltar vacina depois, essa consequência cai toda nas costas do Ministério da Saúde e das próprias secretarias. Então, a gente tende, ou o PNI funciona e tem uma coordenação central e a gente estabelece isso em conjunto, ou bem cada estado faz do seu jeito e aí a gente está no caos generalizado. Então, o fundamental, o essencial, é que a gente tenha o PNI como um norte, como um guia para ser seguido, e pontos que precisem ser debatidos, porque a realidade do país é muito diversa, mas sejam debatidos de maneira transparente com o Ministério e com os entes, para a gente não tomar as decisões sozinho lá na ponta, porque isso sempre gera problema. A gente vai vacinar adolescente, a nossa ideia é vacinar todo o público adolescente acima de 12 anos, iniciando pela público adolescente com comorbidade, mas isso no momento que a gente vacinar a população toda acima de 18. Então, a gente quer primeiro garantir que a população acima de 18 tenha pelo menos uma dose, para a gente discutir dois temas que são essenciais: vacinação de adolescente e diminuição do intervalo entre as doses do imunizante Pfizer. Para tudo isso, secretário, bom dia, Daniel aqui falando com o senhor agora, é preciso ter uma distribuição de vacinas eficiente. A gente tem acompanhado que várias cidades, até capitais grandes como Rio de Janeiro, aqui em São Paulo também, estão com problemas nessa distribuição, com falta de doses para cumprir esse calendário. Os senhores tiveram reunião com o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga. Gostaria que o senhor detalhasse qual foi a promessa do ministro da Saúde para essa distribuição de doses e como que está a situação como um todo no país com relação a essas suspensões devido à falta de imunizante. De fato, no intervalo dessas últimas 2 semanas, a gente teve um atraso, tá? E a gente está conversando com o Ministério para, se possível, a gente estabelecer 2 dias por semana de entrega de vacinas, sobretudo agora em agosto, a gente vai ter um volume muito grande de vacinas sendo entregues. A previsão é que a gente tenha pelo menos 70 milhões de doses só no mês de agosto. E para que não aconteça mais o que aconteceu, por exemplo, no Rio de Janeiro. Isso aconteceu também em outras capitais. A gente, de fato, com a chegada do imunizante Pfizer, a gente tem um protocolo muito rígido de segurança da Anvisa, para proteger todo mundo. E isso atrasou a chegada das vacinas. Não é que elas ficaram retidas no galpão do Ministério, né? Na verdade, estavam cumprindo um protocolo de segurança que passou do tempo que a gente esperava para fazer a entrega. E aí a gente acabou tendo a paralisação em algumas capitais. Mas o nosso objetivo, e ontem foi conversado de maneira clara, é, primeiro, isso ser transparente para todo mundo. Pode acontecer problemas na distribuição, mas a melhor resposta que a gente tem é ser transparente. Olha, aconteceu isso,
vai demorar mais 1 ou 2 dias, para a gente poder se planejar, para cada estado e cada cidade poder se planejar e isso não mais acontecer. Ontem, inclusive, conosco na reunião estava o secretário municipal de saúde do Rio de Janeiro, colocando isso de maneira bem clara, e a gente acredita que daqui para frente a gente não vai ter mais esse tipo de lapso. Pois é, inclusive sobre esse assunto, secretário, a expectativa do Ministério da Saúde é imunizar com pelo menos uma dose toda a população adulta até setembro. A gente vai conseguir seguir esse cronograma? Se a gente não tiver perda no que há de contrato, né, se Fiocruz, Butantan e Pfizer conseguirem entregar as doses que estão previstas, a gente chega para daqui a 4, 5 semanas no máximo, com 158 milhões de pessoas, esse é o número que a gente está trabalhando, com pelo menos uma dose, que seria toda a população adulta brasileira, a população acima de 18 anos. Então é possível a gente chegar sim no início de setembro, no mais tardar em meados de setembro, com toda a população adulta recebendo pelo menos uma dose. Esse é o nosso objetivo, para aí sim a gente conseguir, até o final do ano, tentar imunizar toda a população do país com 2 doses. Por que os senhores defenderam, junto ao Ministério da Saúde, que não haja essa diminuição no intervalo das doses, principalmente da Pfizer, até que toda a população adulta esteja vacinada, pelo menos com a primeira etapa? É uma decisão difícil que a gente tem de tomar, mas foi uma decisão técnica. Quando a gente não tem capacidade nesse momento para imunizar todo mundo com 2 doses, que seria o melhor cenário em pouco tempo, para fugir dessas novas variantes, a gente tem que garantir pelo menos imunizar todo mundo com uma dose, porque é melhor ter uma dose do que dose nenhuma. Então, a decisão técnica posta pela Câmara Técnica, que são com pessoas que não fazem a política, né, mas balizam o próprio Ministério da Saúde, foi nesse sentido, que era importante nesse momento a gente fechar a vacinação de toda a D1, de toda a primeira dose, para aí então a gente pensar no intervalo de diminuição de doses com a segunda dose. Então, sobretudo agora que a gente vai ter muito uso de AstraZeneca, e o imunizante da Fiocruz com segunda dose, não como primeira dose, a gente vai ter, sobretudo em agosto, a Pfizer como primeira dose para o país. E aí a importância da gente só diminuir esse intervalo quando a gente tiver pelo menos todo mundo, todo esse público adulto já vacinado, para a garantia da gente evitar essa transmissão, inclusive de novas variantes, for a decisão técnica apontada como mais adequada nesse momento. Secretário, a gente falou agora há pouquinho sobre essa questão do atraso, né, da suspensão de vacinação em várias capitais do país, uma situação que volta a preocupar de tempos em tempos. Aí o senhor falou dessa expectativa de não ter mais falta de dose por conta das doses que estão chegando mesmo aqui ao país. A gente pode falar que a gente vai ter uma vacinação mais consistente a partir de agora? É o que a gente acredita. Ontem, conversando com o ministro Marcelo Queiroga e com o secretário executivo, a gente debateu, inclusive, o protocolo da Anvisa. O atraso na semana passada aconteceu porque a gente imagina, toda a caixa da Pfizer ela tem um controle de temperatura e de pressão na sua viagem. Se chegar uma caixa com algum tipo de avaria, toda a carga é colocada em cautela por parte da Anvisa, toda ela. Então, a gente discutia, inclusive, a possibilidade de isso não acontecer na carga inteira, mas apenas no vasilhame que veio com algum tipo de problema e que vai ter o seu protocolo de segurança revisado por parte da Anvisa. Então, isso está sendo discutido pelo Ministério da Saúde com a Anvisa. É importante, é transparente e a gente acredita que, com isso, a gente tem a condição de não atrasar mais as entregas e não ficar aí, porque saiu a notícia que a gente estava com 13 milhões de doses estocados. Não era estocado, na verdade, era aguardando o protocolo de segurança por parte da Anvisa. Então, se a gente consegue acelerar esses procedimentos, às vezes com medidas simples, a gente consegue evitar esse gap que a gente teve na entrega de uma semana para outra. Secretário, para a gente fechar o nosso bate-papo aqui, que está bem bacana no Live CNN, a gente sabe que o ministro da Saúde foi acionado pelo presidente Jair Bolsonaro para estudar quando não devemos mais ter a obrigação de usar máscara. Gostaria de saber se o senhor foi consultado nesse processo de elaboração sobre isso e a partir de que momento, na visão do senhor, a gente não vai mais precisar utilizar esse item de proteção.
A gente ainda não foi consultado, mas me parece ser ainda muito cedo para a gente estar fazendo esse tipo de debate. Óbvio que ninguém quer usar máscara, né? É óbvio que todo mundo quer voltar à normalidade, mas o que tem acontecido, inclusive nos Estados Unidos, onde o CDC reafirmou a necessidade de uso de máscaras em ambientes fechados, né, quando já tinha tirado essa restrição, isso aponta que, na verdade, a gente tem que ter muita cautela. Até a gente atingir 70%, 80%, diminuir o número de óbitos e de internação, de hospitalização a níveis bem baixos, não dá para a gente estar debatendo o fim do uso da máscara. A máscara protege e salvou e salva muitas vidas. Portanto, eu acho que isso é um debate que a gente vai ter lá na frente e não nesse momento. Secretário, se por um lado a gente tem a vacinação andando e os resultados disso aparecendo, né, aos poucos, a gente também tem essa questão das internações que estão caindo, mas por outro lado tem variantes novas surgindo que são muito mais, que têm um poder de contaminação muito maior, como a variante Delta. E alguns estados, a maioria deles, né, na verdade, estão adotando medidas de flexibilização das medidas restritivas. Como que o senhor vê isso? De fato, a gente tem que entender que a gente tem 16 meses de pandemia, né? Então é um cenário muito difícil, onde a sociedade, inclusive, está cansada. E a economia em frangalhos, né? A gente sabia que a gente ia ter consequência econômica muito grave em razão do não controle da doença, sobretudo o cenário de 2021 muito mais letal do que 2020. Quando a gente começa a voltar, e aí por necessidade mesmo, a sociedade se cansou e ela mesma já deixou de cumprir certos protocolos, a gente tem de pensar, primeiro, como a gente vai conversar com a sociedade para voltar, mas voltar com segurança. A gente vai voltar às aulas, certo? Quais são os protocolos para a gente voltar às aulas? A gente vai voltar a atividades de comércio, de restaurante? Ok, mas como a gente vai voltar? Todo mundo usando máscara, mantendo o protocolo de distanciamento e tentando vacinar o mais rápido possível. É o possível se fazer nesse momento. É difícil a gente querer continuar forçando a sociedade a se manter dentro de casa. A gente estaria com um discurso que já não tem mais casamento, descola muito da realidade. A gente tem que ter esse senso de realidade, sob pena da gente ficar o tempo todo bradando sobre sonhos. E aí não dá. A gente tem que entender o mundo real. E o mundo real, de fato, a sociedade está cansada e, mais do que isso, perdeu o medo. Esse é o principal problema nesse momento, no modo de vista. É perder o medo da pandemia. A gente tem que continuar achando que a Covid mata, que a Covid é grave, que a gente tem novas variantes que podem fazer com que a gente tenha tudo que a gente não quer, que é uma nova onda de casos. É tudo que a gente não quer nesse momento. Secretário, muito obrigado pela sua conversa aqui conosco no Live CNN, presidente do CONAS também, Carlos Lula. Até uma próxima. Eu que agradeço.